Eu quebrei a perna e essa vai ser a melhor coisa que aconteceu comigo em 2025. No dia que eu quebrei a perna, enquanto eu tava processando a humilhação de ser rebocado da praia como um peixe grande que deu absolutamente errado, porque sim, eu quebrei a perna num acidente de kitesurf e fui retirado do mar com uma Hilux que teve que entrar na água pra me socorrer. Mas no meio de tudo isso, eu recebi uma mensagem de um amigo meu, o Jerônimo, e ele me perguntou o seguinte: o que que tem que acontecer entre o dia de hoje, que eu me lesionei, e o dia que você ficar bom, pra você poder olhar pra trás e falar o seguinte: nossa, essa foi a melhor coisa que aconteceu comigo nesse ano. E foi quando ele me fez essa pergunta que eu percebi que a diferença entre você ter uma vida frustrada, uma vida infeliz e você ter uma vida feliz com resultados, muitas vezes depende mais da sua habilidade de não surtar quando a vida te dá um tapa na cara, do que necessariamente daquilo que acontece com você. Eu sempre tive a frase comigo de que a nossa vida é um fluxograma de decisões, que cada decisão que a gente toma vai desbloqueando novas decisões na nossa vida. Só que foi nesse dia que eu descobri que muitas vezes a vida te dá um tapa na cara e você tem que saber lidar com isso. Eu perguntei se eu podia fazer um handstand aqui, você acredita que eles não deixaram, cara? E assim, querendo ou não, o que você conseguiu conquistar na sua vida e o quanto você é capaz de aproveitar o que você já tem nas suas mãos depende muito mais dos seus pensamentos e das suas emoções do que necessariamente dos recursos que você já tem disponível, dos recursos que estão nas suas mãos agora. E assim, eu não tô dizendo que as circunstâncias elas não importam. Tem gente que sim nasceu com o bilhete premiado e tem gente que nasceu com o boleto atrasado. Acontece. Mas uma coisa é certa, tem muita gente com muita oportunidade e cheia de sorte que vive numa miséria constante, porque simplesmente não sabe lidar consigo mesmo, não sabe lidar com as suas próprias emoções, não sabe lidar com seus pensamentos e no final das contas não sabe ter inteligência emocional. Eu vou te dar um bom exemplo. Às vezes você chegou em casa completamente exausto, dizendo que o seu dia foi completamente horrível. E aí eu te pergunto, será que ele foi mesmo? O dia todo foi horrível? Às vezes aconteceu algo ruim no seu dia, uma coisa isoladamente que durou 10 minutos, mas você ficou remoendo esse acontecimento o dia inteiro. O problema disso é que várias outras coisas muito boas aconteceram no seu dia e você nem deu a energia pra isso, porque você estava focando somente na parte negativa. Eu tô errado ou isso já aconteceu com você? Porque com certeza já aconteceu comigo. Mas do mesmo jeito que existe técnica pra você ser mais produtivo, para você estudar melhor, para você subir um anúncio na internet, também existe técnica para você desenvolver e você ter inteligência emocional para que isso possa te ajudar a gerenciar melhor como que você se sente e como que você lida com as suas emoções. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. A técnica número 1 para você desenvolver mais inteligência emocional é você identificar quais são as emoções que você mais sente. E assim, só um disclaimer aqui. Eu sei que inteligência emocional parece uma coisa meio coach, meio guruzão da internet, mas não é. Inteligência emocional é a sua habilidade de conseguir lidar com a sua própria cabeça, com aquela vozinha que tá o tempo inteiro no seu ouvido dizendo você não é bom o bastante, você não consegue. Quando você desenvolve inteligência emocional, é como se a gente estivesse desenvolvendo um músculo que vai fazer com que a gente consiga lidar melhor do que isso. Beleza? Para você aprender sobre inteligência emocional, você precisa entender que as emoções, elas não são algo que vem do absolutamente nada. Tipo, sei lá, um divertidamente que invade a torre de controle da sua cabeça e passa a comandar suas emoções. Porque agora você tá sentindo ansiedade, agora você tá triste, agora você tá com raiva, agora você tá feliz. Opa, que legal, agora eu tô feliz porque o divertidamente entrou na minha cabeça e tá comandando as minhas emoções. Não é assim que a coisa funciona. E eu sei que o filme ilustra muito bem as emoções, inclusive, se você não viu divertidamente, você tá usando a vida do jeito errado, porque você tem que ver o filme. É muito bom pra você entender como as suas emoções funcionam, mas você não tem divertidamente na sua cabeça, sinto te informar. Você precisa entender que os estados emocionais, eles não são algo místico, espiritual, que você simplesmente só reage a eles quando eles chegam pra você, que você fica completamente passivo, vendido aos seus estados emocionais.
emocionais. A gente consegue e a gente deve conseguir controlar os nossos estados emocionais e controlar as nossas emoções. Porque no final das contas, as nossas emoções, elas são completamente gerenciáveis. Assim como, sei lá, uma empresa, por exemplo. No mundo corporativo, você não nasce sabendo como que você gerencia as pessoas. Essa é uma habilidade que você tem que adquirir com o passar do tempo. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa com mais de 200 colaboradores. Hoje eu acho que tá uns 260. Mas ela começou com apenas um colaborador, no caso eu. Aí quando eu contratei o segundo, eu não sabia gerenciar essa pessoa. Eu tive que aprender como que eu gerenciava ela, para depois aprender como que eu gerenciava 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas. E acontece que as suas emoções, eles são justamente esses colaboradores. Alguns são mais gente boa. Outros parecem ter sido contratados pelo seu pior inimigo. Mas ainda assim, você tem que saber gerenciar essas emoções, os seus colaboradores. Se eu pedisse agora, por exemplo, para você listar quais foram as emoções positivas e as emoções negativas que você sentiu na última semana, quantas você conseguiria elencar? Quais foram as principais emoções positivas e as principais emoções negativas que aconteceram com você? A primeira vez que me fizeram essa pergunta foi numa palestra de um cara chamado Tony Robbins. Não sei se você já ouviu falar, mas eu tava na palestra e ele fez justamente essa pergunta. Quais são as emoções que você sente no seu dia a dia? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Como é que eu quero ter inteligência emocional se eu não sei nem mesmo aquilo que eu tô sentindo? Se eu pedisse pra você listar suas emoções positivas e negativas que você sentiu na última semana, assim como ele me pediu, eu aposto que você não passaria de 15 emoções para cada um dos lados. E essas são as suas emoções habituais, as figurinhas carimbadas do seu álbum emocional. Elas são os seus primeiros colaboradores. E a gente tem que aprender a gerenciá-los e lidar com eles. E o primeiro passo para a gente conseguir desenvolver inteligência emocional não é a gente reprimir, negar, ignorar as emoções que a gente sente, mas sim começar a perceber elas no nosso dia a dia e identificá-las. Abraçá-las, tá? Eu não tô falando aqui num papo meio temos que abraçar as árvores, abrace as suas emoções. Não é nada disso. Mas quantas vezes no meio do dia você para e pensa: que emoção que eu tô sentindo agora? Eu, por exemplo, antes de gravar esse vídeo, eu confesso pra você, eu já tava meio ansioso. Então assim, quando deram play na câmera, eu falei isso em voz alta, eu disse: pô, eu tô meio ansioso, eu não sei por que que eu sinto isso. Recou? Pode, tudo gravando. Como é que nós estamos de bateras? Tudo em 100. Então fechou. Eu tenho nervoso antes de gravar os vídeos, eu não sei por que eu faço isso toda semana, todos os dias da minha vida. Bora. Então assim, provavelmente você checa menos vezes as suas emoções do que você checa o seu próprio Instagram. E isso acontece porque a gente não foi ensinado a identificar e reconhecer aquilo que a gente está sentindo. Todo mundo fala de autoconhecimento vendendo livros baratos que mais te auto-atrapalham do que autoajudam. Mas ninguém para pensar, pô, quais emoções formam a pessoa que eu sou hoje? Quais são as emoções habituais que estão formando a minha identidade? E aí, depois de entender quais emoções que a gente sente, a gente precisa saber como que a gente vai gerenciar e alterar elas. E aqui que entra a técnica número 2, que é usar a sua ação para afetar a sua emoção. Imagina a seguinte situação. Você acabou de ter uma discussão com alguém que é importante para você e essa pessoa te decepcionou. Você pode falar assim: Pedro, isso é muito comum na minha vida. É tipo, eu tenho uma figurinha no WhatsApp que é excelente, que ela é tipo assim, toque, toque, quem é a decepção? Pode entrar, você já é de casa. Mas vamos voltar à história. Agora, você tá voltando pra casa, dirigindo, se sentindo um lixo, e do nada te deu um estalo. Pô, você se lembra desse vídeo aqui que você assistiu, que você inclusive deixou até o like no vídeo, e você aprendeu que é importante saber identificar as emoções que você tá sentindo. Porque você sabe que esse é o primeiro passo antes da gente querer gerenciar a emoção. E aí você faz o exercício de identificar a emoção que você tá presenciando agora, que vamos supor sei lá, tristeza. Mas você não quer permanecer triste, ninguém quer ficar triste. Você quer chegar em casa e quer conversar com a sua esposa e com o seu marido, você quer brincar com seus filhos, você não quer trazer esse sentimento para sua casa. Só que isso é meio incontrolável, porque você não pode simplesmente estalar os dedos e falar assim: beleza, não estou mais triste. Não é assim que funciona. Agora, como que você vai então alterar essa emoção? Depois de fazer o exercício do reconhecimento emocional, o próximo passo é você fazer o seu reconhecimento corporal. O que eu quero dizer com isso? Como é que tá o seu corpo no momento da tristeza? E assim, eu não preciso te conhecer e nem te ver triste para te responder isso. Seus ombros vão estar mais caídos, seu queixo vai estar mais para baixo, a sua respiração ela não vai estar
profunda, ela vai estar mais rasa, a sua voz vai estar mais baixa, o seu aspecto vai estar mais abatido, seu corpo vai estar num estado de não ação. É tipo um episódio de Friends que o Ross, ele chega triste pra falar com os amigos e aí ele vai dar oi pras pessoas e ele fala: Hi. 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 Ele tá claramente triste. Ele não precisa contar pra você que ele tá triste porque a gente consegue perceber isso na voz dele. E esse é um estado comum do nosso corpo com os sentimentos negativos. Só que é muito difícil você mudar as emoções só com o pensamento, só com a força do não quero mais estar triste agora, eu quero estar feliz. Não, não é assim que funciona. É tipo você querer, sei lá, secar o cabelo pensando forte. Cabelo seca mais rápido, seca mais rápido, seca mais rápido. Não vai funcionar. Eu sei que o exemplo é péssimo, mas ele funciona, tá? O atalho mais fácil da gente mudar essa emoção, então, é através do nosso corpo. E aí, na nossa história, nós temos, então, duas opções. Opção número 1, a gente pode chegar em casa, se enfiar embaixo do cobertor, ficar scrollando o Instagram, vendo gente feliz na praia, enquanto você tá triste, completamente isolado no seu quarto. Nessa opção, você escolheu se manter no seu estado de tristeza, no seu estado de não ação. Só que nós temos a opção número 2, que é você chegar em casa, colocar um tênis, sair pra caminhar e ir pra academia. Ou simplesmente ficar um tempinho respirando o ar puro lá fora. Ou então pegar uma vassoura e sair limpando a sua casa. A sua esposa, o seu marido, as pessoas que moram com você vão agradecer. E aí, mesmo assim, é óbvio, você vai limpar a casa triste, você vai sair pra caminhar triste, você vai pra academia triste. Só que o meu papo aqui pra você não é sobre não chore, seu fraco, vai viver a vida que você vai se sentir bem. É mais tipo assim, olha, você pode chorar ou você pode fazer alguma coisa enquanto você chora. Então assim, como a minha avó diria pra mim, chora, mas continua varrendo a casa. Você pode ficar triste, só segue varrendo, só segue fazendo o seu trabalho. E aí, olha que louco, como num passe de mágica, vamos botar aquele efeito do Bob Esponja aqui, ó. Como num passe de mágica, você vai começar a se sentir diferente. Por quê? Porque o seu corpo interfere em como você se sente. É igual você fazer a careta de alegria. Em algum momento você acaba rindo de verdade. Como assim a careta de alegria? Eu desafio você. Abre o seu celular agora, se você não tá no celular, abre a sua câmera e dá um sorriso pra câmera e fica sorrindo, olhando pra sua cara, sorrindo uns 10 segundos. Automaticamente você vai começar a ficar feliz. É muito louco. Eu sei que é um exercício bobo, mas você tá mandando uma mensagem para o seu cérebro, para suas emoções, através das suas ações. É como se o divertidamente da tristeza tá lá na sua cabeça, só que de repente o seu corpo começa a agir como divertidamente da felicidade. Tá, Pedro, mas e se mesmo assim eu não conseguir transformar o meu estado de tristeza em felicidade? Tem algum outro jeito de eu controlar as minhas emoções? É claro, é por isso que eu tô aqui. Chegou a hora da nossa técnica número 3. Reconheça que você já sentiu absolutamente tudo o que você gostaria de sentir na sua vida. E agora eu vou fazer uma afirmação um pouco ousada, que a maioria das ações que nós temos nas nossas vidas são buscando sentir coisas. Você trabalha por quê? Ah, eu trabalho porque eu quero dinheiro, porque isso vai me trazer mais liberdade, vai me trazer mais segurança, mais dignidade, poder de escolha. E o que isso gera em você? Isso gera diversos sentimentos positivos. Embora algumas pessoas falem que dinheiro não traz felicidade, ele traz sim, porque quem não concorda é porque nunca ficou sem dinheiro para pagar um boleto que tava ali batendo na sua porta com urgência. No final das contas, tudo aquilo que a gente faz é buscando sentir alguma coisa. Mas você já parou para pensar que você já sentiu todas essas coisas pelo menos alguma vez na vida? Ah, eu quero ganhar mais dinheiro porque eu quero me sentir mais livre. Alguma vez na sua vida você já se sentiu livre? Com o vento batendo nos seus cabelos, o cheiro do mar. Sei lá, em algum momento da sua vida você já sentiu essa sensação de liberdade? Alguma vez da sua vida você já se sentiu seguro? Você já se sentiu feliz? Você já se sentiu com o poder de escolha? Todos os sentimentos que você busca, eles já estão dentro de você. É como se você, sei lá, tá buscando o seu celular enquanto você fala. Alguém já viu aquele vídeo que é tipo a mulher procurando o celular com a lanterna do celular acesa? Assim, ela tá tipo, meu Deus, cadê meu celular? É basicamente isso. Você é essa mulher maluca buscando o seu celular com o celular na sua mão. Esses sentimentos, eles já estão com você. E um dos grandes segredos para que a gente possa acessar esses estados emocionais que a gente já vivenciou é absolutamente simples. E eu sei que você vai me odiar pra sempre agora por te falar uma coisa tão besta, mas eu juro pra você que funciona. É você
fechar os olhos e você se imaginar naquele estado. Mas não simplesmente, vou me imaginar uma pessoa feliz agora nesse momento. Não, não é assim que funciona. Você tem que reviver aquela cena. E às vezes, sei lá, eu tô tentando tomar alguma decisão na minha vida e a decisão tá difícil. Eu não tô conseguindo chegar na escolha que eu tenho que fazer. E quando eu tenho que tomar decisões difíceis na minha vida, eu quero estar num estado emocional muito bom. Eu fecho isso é muito pessoal, nunca contei isso em nenhum lugar, tá? Mas eu fecho os olhos e eu me teletransporto para um dos momentos mais felizes da minha vida, que foi o dia que eu casei. E aí eu lembro das sensações. Eu não quero só aquela felicidade, eu quero a sensação. Eu tô no altar e aí eu tô com uma sensação de que tá todo mundo me olhando, porque todas as pessoas que eu mais amo, elas estão lá. E sei lá, o meu joelho, parecia que eu tava numa competição mundial de quem treme o joelho mais rápido. E aí as minhas mãos estavam suando, eu não sabia direito o que fazer com as minhas mãos. E eu sei que eu ia casar naquele momento, mas assim, eu tinha um medo que, sei lá, que a Priscila não ia surgir naquele momento ali, que ela não ia aparecer, porque aquilo era bom demais pra ser verdade. E eu tava meio que preocupado com o que as outras pessoas estavam pensando de mim naquele momento. Eu já tava assim com aquela garganta, sabe, aquela gargantinha de choro, assim, aquela emoção surgindo dentro de mim. E aí, de repente, a igreja ficou em silêncio e eu comecei a ouvir ela tá vindo, ela vai entrar. E aí eu dei uma suspirada funda, e aí eu mordi o lábio porque eu tava querendo segurar o choro pra não chorar no vídeo, porque eu queria estar bem no vídeo, né? E aí ela começa a entrar dentro do altar, e aí aquele momento foi mágico, porque eu tive a sensação de que eu tava deixando de ser menino e tava começando a me tornar homem naquele momento da minha vida. E esse foi um dos momentos mais felizes da minha vida. E eu não consigo deixar de encher o olho d'água quando eu me teletransporto pra esse momento, e eu não consigo deixar de sentir a felicidade que eu senti naquele momento, que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, quando eu me teletransporto pra lá. As coisas que eu faço na minha vida são tentando buscar momentos de felicidade como esse. Porque como diz o Clóvis de Barros, né? Felicidade é aquele momento que você não quer que acabe. Só que você já passou por esses momentos de felicidade. Você já passou por esses momentos de segurança. Você já passou por esses momentos de liberdade, do poder de escolha, de tudo aquilo que você busca na sua vida. Você já passou por tudo isso. E você fica vivendo as novas situações da sua vida, tentando achar que as emoções elas vão ser novas, mas não, elas estão dentro de você e você pode acessar elas. É óbvio que viver e você imaginar e pensar são coisas diferentes. Eu não tô dizendo pra você não buscar viver de novo esses mesmos sentimentos, mas você pode sair dos seus estados atuais, do seu fundo do poço, usando o poder que só nós seres humanos temos, que é a imaginação, que é a gente se pensar no passado, que é a gente se projetar no futuro. E através disso, você consegue muito controlar a sua inteligência emocional, controlar os seus sentimentos. Tá, mas isso é o bastante então pra eu ter inteligência emocional? Não. Eu sei que é meio frustrante, né? Porque, tipo assim, pô, o maluco fechou o olho, eu tava quase chorando aqui, junto com ele no casamento dele. Eu tava lá, eu me senti vendo o casamento dele naquele momento. Mas assim, você é muito ingênuo se você acredita que com apenas um vídeo do YouTube, você vai conseguir adquirir inteligência emocional. Mas é aqui que entra a nossa quarta técnica, que é você superar a linha do cagaço. A linha do quê? A linha do cagaço. Deixa eu te explicar. Eu costumo falar que existem dois tipos de medo no mundo. Existe o medo de sobrevivência e o medo de evolução. O medo de sobrevivência é quando você tá, sei lá, numa rua escura e alguém começa a correr atrás de você. O que vai acontecer? Sua pupila vai dilatar, a adrenalina vai disparar, o coração vai acelerar. Você vai entrar num estado de luta ou fuga. Ou você corre ou você vai pra cima. É o seu cérebro gritando assim: corre, Cleitinho, você vai morrer. Já o medo de evolução é quando você tá prestes a entrar numa reunião para apresentar uma proposta para um novo cliente. Ou você tá prestes a mandar uma mensagem para aquela pessoa que você gosta, convidando ela para sair. Você consegue perceber a diferença entre os dois tipos de medo? O medo de sobrevivência, ele te alerta sobre o quê? Sobre o risco de vida. E o medo de evolução, ele te alerta sobre a transformação. Agora, qual que é o problema? O problema é que a gente não foi ensinado a distinguir esses dois tipos de medo. Muitas vezes a gente deixa de evoluir porque a gente confunde o medo de evolução, aquele que você sente antes de mandar uma mensagem pro crush, antes de tomar uma decisão importante na sua vida, com o medo de sobrevivência,
que é o medo que vai te matar. É basicamente aquele meme. Como que eu vou explicar pro meu cérebro que eu não estou sendo atacado por um leão? Eu só vou apresentar uma proposta de orçamento pro meu cliente. É basicamente essa diferenciação que a gente tem que fazer. E quando eu coloco aqui, ela fica de uma maneira meio esdrúxula, né? Parece assim que, nossa, isso é um exagero. Mas é justamente essa linha do cagaço, que separa quem você é hoje de uma versão muito melhor sua. E o que isso tem a ver com a inteligência emocional, Pedro? Tem tudo a ver com a inteligência emocional. Porque assim como a inteligência intelectual, que é adquirida através do estudo e experiência, a inteligência emocional também é desenvolvida através do esforço. É como se fosse um músculo que fortalece conforme a gente vive, passa por desconforto e atravessamos as temidas linhas do cagaço. Mas isso só acontece quando nós nos abrimos para a vida. Você já deve ter ouvido que muita gente só existe e pouca gente vive. E na minha opinião, viver é você sentir. Porque a pessoa que não sente, ela tá basicamente morta por dentro. Então, como um recado final para esse vídeo, eu quero te dizer para você deixar de existir e passar a sentir. E se você conseguir mapear o que você sente, pô, parabéns, você adquiriu a famosa inteligência emocional.